Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Maximize na Leitura e hoje vamos analisar mais um livro do John Maxwell, A Arte de Formar Líderes. Mas antes de qualquer coisa, já vai se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo e não se esqueça de comentar como a leitura desse livro ou como a simples análise desse vídeo pode melhorar a tua liderança, pode melhorar a tua vida. O John Maxwell afirma que uma das perguntas mais importantes para qualquer pessoa em posição de autoridade ou qualquer líder em ascensão é a seguinte: será que eu sou um líder tão bom, capaz de desenvolver outros líderes ao meu redor? E já no primeiro capítulo do seu livro, ele afirma que os líderes que estão no topo dos 1%, eles têm uma coisa em comum. Eles sabem que conseguir e manter boas pessoas é a tarefa mais importante de um líder. Nós sabemos que o valor maior de uma organização são as suas pessoas. Porque sistemas ficam obsoletos, prédios se deterioram, máquinas se desgastam, mas as pessoas podem crescer, desenvolver-se e tornar-se mais eficientes se tiverem um líder que compreenda o seu potencial. Ele afirma que a maioria dos líderes tem seguidores à sua volta. Eles acreditam que a chave da liderança é ganhar mais seguidores. Poucos líderes se cercam de outros líderes, aqueles que realmente fazem isso. Dão um grande valor à sua organização. Não somente o seu fardo fica mais leve, mas a sua visão é levada mais adiante e é ampliada. Falando ainda sobre esse tema no primeiro capítulo, ele chega a afirmar que tudo sobe ou desce de acordo com a liderança. Ele diz também, citando uma frase do Peter Drucker, que nenhum executivo sofreu em algum momento porque o seu pessoal era forte e eficiente. É importante se cercar de líderes porque os seus seguidores normalmente vão dizer aquilo que você quer ouvir. Os seus líderes vão dizer aquilo que você precisa ouvir. No capítulo 2, ele vai falar sobre o desafio mais difícil de um líder, que é criar um ambiente para potenciais líderes. E ele nos traz um exemplo muito interessante da criação de tubarões. Ele diz que os tubarões se adaptam ao seu ambiente, inclusive no tamanho. Se você pegar um tubarão pequeno, filhote, e deixá-lo confinado em um aquário pequeno, seu tamanho será proporcional ao aquário em que ele vive. Os tubarões podem ter 15 centímetros de comprimento e estar perfeitamente desenvolvidos. Mas se você os solta no oceano, eles vão chegar a atingir o seu tamanho máximo, o seu tamanho normal. E é assim também com potenciais líderes. Quando nós estamos colocando pessoas em uma organização de ambiente restrito, elas vão crescer pouco, mas somente os líderes que controlam o ambiente da sua organização para maximizar o potencial dos outros faz com que os verdadeiros tubarões atinjam o seu tamanho máximo. E ele diz que se o nosso crescimento como líder para, a nossa habilidade de liderar outros também é interrompida. Ele fala também que, desenvolvendo esse ambiente, o líder deve de alguma forma imitar os garimpeiros. Eles estão sempre à procura de minas de ouro. Cada montanha é uma oportunidade de eles prosperarem. Mas quando eles encontram indícios de minério, eles sabem que precisam tirar muita areia, tirar muita lama para encontrar algumas gramas de ouro. Mas todo esse esforço vai valer a pena. Devemos focar também naquilo que é bom nas pessoas, ainda que precisemos tirar muitas coisas em seu desenvolvimento. Ele fala também ainda nesse ambiente sobre darmos a ênfase na produção e não no título. E diz que um título elevado não vai ajudar uma pessoa cuja produção é ineficiente. E um título modesto também não vai ser obstáculo para um super produtor. Tempo de serviço, segundo John Maxwell, também não deve substituir a produção num serviço. Ainda neste capítulo, ele fala que os gerentes são mantenedores que têm a tendência de recorrer a sistemas e controles, mas os líderes são inovadores
e criadores que recorrem a pessoas. Falando no capítulo 3 da principal responsabilidade de um líder, que é identificar potenciais líderes, ele traz uma frase que me chama muita atenção. Ele diz que mais importante e mais raro do que habilidade é a capacidade de reconhecer habilidade em outras pessoas. Trazendo mais uma vez a analogia de um garimpeiro, ele diz que para desenvolver pessoas positivas e bem-sucedidas, precisamos procurar o ouro e não a terra. E então, trazendo ainda esse assunto, ele fala sobre a importância de prestarmos atenção na lei do profissionalismo em baixa. Normalmente, quando um líder levanta um outro líder, esse outro líder tem uma tendência de levantar um líder inferior a ele, que vai levantar um líder inferior a ele. E isso vai tender a sua equipe, a sua organização para a mediocridade. Como podemos quebrar então esse ciclo? O John Maxwell dá algumas dicas, vamos citar 4. A primeira é fazer com que a contratação seja sempre de responsabilidade de um líder altamente desenvolvido. Isso vai fazer com que a gente possa melhorar a fonte e subir um pouco o nível da segunda camada. A segunda dica que ele traz é contratar os líderes mais desenvolvidos que você puder encontrar. Não se dê por satisfeito com pessoas que não têm um bom desempenho. A terceira dica é comprometa-se a ser um modelo de liderança. E por último, ele fala sobre nos comprometermos a desenvolver constantemente aqueles que estão à nossa volta. No capítulo 4, ele afirma que a tarefa crucial de um líder é incentivar potenciais líderes. E eu quero destacar nessa análise 2 aspectos importantes desse capítulo. O primeiro é que nós mesmos, como líderes, também devemos escolher exemplos de liderança para nós. E como escolhemos um exemplo de inspiração de liderança para a gente? Ele traz algumas perguntas que devem ser respondidas. A primeira delas é: a pessoa que quero seguir merece ser seguida? E essa pergunta está ligada à questão do caráter da pessoa que eu quero que possa me mentorear. Se essa resposta não for positiva, é preciso ter muito cuidado, independente dos resultados que essa pessoa possa ter. A segunda pergunta é: a pessoa que eu quero seguir já tem seguidores? E isso avalia um pouco a credibilidade dessa pessoa. É possível também que você seja a primeira pessoa a descobrir que um líder merece ser seguido, mas essa é uma grande exceção. Normalmente, um bom líder já tem outras pessoas que o estão seguindo. Você deve se perguntar também: qual é o ponto mais forte que influencia os outros a seguirem a pessoa que eu escolhi como modelo? O que essa pessoa tem a me oferecer? O que há de melhor nela? Mas devemos também observar que mesmo líderes fortes têm pontos fracos e eu não quero imitar por descuido os pontos fracos daquela pessoa. Depois ele pergunta: a pessoa que quero seguir desenvolve outros líderes? A resposta para essa pergunta vai falar se as prioridades de liderança dessa pessoa correspondem às minhas, no que diz respeito a levantar outros líderes. Ele, por último, afirma: os pontos fortes da pessoa que escolhi como modelo podem ser imitados por mim? Realmente são objetivos alcançáveis? E para ficar um pouco cômico, ele dá um exemplo de um grande jogador de basquete e ele diz: não adianta tentar imitar esse jogador para alcançar os seus resultados se você tem apenas 1,75 m de altura. Ele depois, ainda nesse capítulo, fala sobre incentivar pessoas, estabelecermos um sistema de apoio. E eu acho interessante quando ele fala sobre apoio emocional, que é um apoio que custa pouco e gera um grande retorno. Fala sobre o treinamento de habilidades, já que uma das maneiras mais rápidas de desenvolver as pessoas é treiná-las. Fala sobre dinheiro, devemos investir dinheiro nas pessoas. Isso sempre vai gerar um maior retorno no seu investimento, investir na liderança da sua organização. Devemos investir em equipamento para as pessoas, para os nossos líderes. Devemos investir no pessoal
E sobre isso, ele afirma: ao estruturar seu sistema de apoio, ofereça 80% do apoio total às pessoas que mais produzem e que constituem 20% da organização. Finalmente, ele diz: reconheça e personalize a jornada dos potenciais líderes. Cada um tem capacidades específicas e elas devem ser levadas em consideração. No capítulo 5, ele afirma que o que se exige diariamente de um líder é que ele possa equipar potenciais líderes. E ele fala de equipagem como sendo algo mais amplo do que simplesmente treinamento. Um conceito que eu acho muito interessante no seu livro e que ele afirma ser um processo contínuo. E em avaliar pessoas, ele diz que devemos fazer algumas perguntas. Dentre elas, me chama a atenção essa aqui. Será que eu estou escolhendo essa pessoa por causa de um de seus pontos fortes óbvios ou porque não vejo nenhum ponto fraco em evidência? E ele afirma: quando você olhar para um potencial líder e não vir nenhum ponto forte notável, não o escolha para ser equipado e desenvolvido, mesmo que não veja maiores pontos fracos. Por mais tentadora que possa ser a escolha dessa pessoa, não faça isso. Por quê? Porque se você o fizer, estará buscando a mediocridade. Então ele diz que prefere pessoas que tenham excelentes pontos fortes, com alguns pontos fracos, do que pessoas que não têm pontos fracos, mas também não são bons, não têm pontos fortes em alguma área específica. Ele diz: ao procurar por líderes potenciais, escolha pessoas com pontos fortes evidentes, mesmo que você veja os pontos fracos. Também me chama a atenção, no momento da equipagem da nossa liderança, a importância de apresentar os pontos fundamentais do trabalho daquela equipe de líderes. Ele diz que costuma separar as atividades da sua equipe, da sua liderança, em prioridades do tipo A e prioridades do tipo B, um conceito que me pareceu muito interessante. As prioridades do tipo A são aquelas que movimentam a organização, o departamento ou o serviço. Elas inovam, elas abrem portas para a organização, elas trazem novas oportunidades, desenvolvem novos mercados, estimulam o crescimento entre o pessoal ou dentro da organização. Já as prioridades do tipo B têm a ver com a manutenção. São necessárias para que as coisas continuem a correr sem contratempos, como responder a cartas, a ligações, cuidar de detalhes. São coisas que não podem ser negligenciadas, mas que não aumentam um valor à organização. E ele disse que na maioria das vezes, porque as prioridades do tipo B costumam ser urgentes, as pessoas dão mais prioridades a elas. Mas o John Maxwell afirma que sempre incentiva o seu pessoal a dar 80% do seu tempo e energia às prioridades do tipo A e apenas 20% restantes às prioridades do tipo B, as prioridades de manutenção. Ainda sobre equipar líderes, ele fala da importância de nós avaliarmos sistematicamente. E um ponto que me chamou a atenção foi a frequência. É uma pergunta que muitas pessoas fazem: com que frequência eu devo avaliar os meus líderes? E ele diz que essa frequência é determinada por uma série de fatores. Por exemplo, a importância da tarefa que aquela pessoa faz. Quando algo é importante demais para o sucesso da organização, você deve estar sempre por perto. Ele fala também das exigências da tarefa. Se você acha que a tarefa vai exigir muito daquele líder, a pessoa que a desempenha vai precisar de incentivo com maior frequência. Ele também cita se a tarefa é uma novidade. Se você está trazendo uma nova tarefa para a instituição, alguns líderes não vão ter dificuldade. Não importa quanto elas sejam diferentes das tarefas anteriores. Outros vão ter grandes dificuldades para se adaptar e, nesse caso, você vai perceber que há uma necessidade de estar mais perto, se o seu líder é menos flexível ou menos criativo. Ele fala também se o funcionário ou o líder é novo, nesse caso você precisa estar mais perto. E por último, fala sobre a responsabilidade que aquele funcionário tem. E ele afirma: quando sei que posso entregar uma tarefa a uma pessoa
e que essa tarefa sempre será feita, posso não avaliar essa pessoa até que a tarefa esteja concluída. Com pessoas menos responsáveis, não posso agir dessa forma. Para mim, o capítulo mais importante e mais disruptivo, mais inovador, inspirador desse livro é o capítulo 6, quando ele fala sobre um compromisso que o líder tem por toda a vida: desenvolver potenciais líderes. Pode parecer redundante, mas eu quero mostrar que há uma grande diferença entre estimular ou incentivar, motivar, como já vimos em outro capítulo, equipar e, finalmente, desenvolver. E eu vou trazer essa tabela para você, que eu quero que você leia com atenção, pause se possível, reflita sobre ela. No estímulo ou na motivação, o nosso foco é o cuidado. Na equipagem, o nosso foco é o treinamento para o trabalho. No desenvolvimento, é o treinamento para o desenvolvimento ou crescimento pessoal do líder. No estímulo, o nosso foco está na necessidade daquela pessoa. Na equipagem, o foco está no que precisa ser feito para que a tarefa seja cumprida. No desenvolvimento, o foco está na pessoa. Quando nós falamos do estímulo, ele é relacional. Quando nós falamos da equipagem, ela é transacional. O desenvolvimento é transformacional. Enquanto a equipagem transacional troca coisas, o desenvolvimento transforma pessoas. O estímulo foca no serviço, a equipagem foca no gerenciamento, o desenvolvimento foca na liderança. O estímulo mantém líderes, a equipagem acrescenta líderes, o desenvolvimento multiplica os líderes. O estímulo é edificante, a equipagem é liberadora, mas o desenvolvimento é capacitador. O estímulo ajuda, a equipagem ensina, o desenvolvimento mentoreia. Um é orientado à necessidade, o outro é orientado à habilidade. O desenvolvimento é orientado ao caráter. O estímulo tem a ver com o que eles querem. A equipagem tem a ver com o que a organização precisa. O desenvolvimento tem a ver com o que eles precisam para eles mesmos. O estímulo tem a ver com um desejo, a equipagem é uma ciência, mas o desenvolvimento de líderes é uma verdadeira arte. O estímulo traz pouco ou nenhum crescimento. A equipagem traz crescimento no curto prazo, mas o desenvolvimento traz crescimento em longo prazo. O John Maxwell então afirma: estimule todas as pessoas que trabalham com você e equipe muitas delas. Contudo, desenvolva somente algumas, as poucas que estão preparadas e dispostas. Porque, como ele diz nesse capítulo, a questão da jornada não tem a ver somente com chegar lá. A questão é o que você aprende e quem você se torna ao longo do caminho. E essa é a rota de desenvolvimento de líderes, que é uma responsabilidade de qualquer líder que está formando outros líderes. Coloca nos comentários o que te chamou a atenção nesse livro maravilhoso e não se esquece mais uma vez de compartilhar para outras pessoas e de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.